Quando você vai na igreja, você vai lá para quê? Para se emocionar? Para cantar? Para louvar? Você vai para um show? Será que você tem ido para a igreja para se emocionar? Ou o certo é você ir na igreja para se conscientizar? Nós devemos ir para a igreja para nos conscientizar e não para se emocionar. Eu estou lembrando que alguns meses atrás eu estava fazendo caminhada com a minha esposa, domingo, à tardezinha, por volta das 6 da tarde, e nós passamos em frente a uma igreja. E o que me chamou a atenção é que parecia um show pirotécnico. Eram 6 horas, eu só olhei para dentro, tinha as luzes apagadas, luz azul piscando, sabe? Parecia um show. Vai ter o quê? Um show aqui? Sabe, a gente tem que procurar a verdade, a gente tem que ter fome e sede de conhecer a verdade. E quando nós temos esse desejo, Deus ele faz uma maneira de nós encontrarmos o caminho certo, que é Jesus. Pediram, mais uma vez, para eu apagar esse vídeo aí, ó, vou colocar. Pediram para eu apagar esse vídeo, porque está incomodando. Vira e mexe, esse vídeo causa um pouquinho de polêmica. Por quê? Porque nesse vídeo eu não estou tentando condenar ninguém. Não é a minha intenção condenar. Muito pelo contrário. A minha intenção nesse vídeo que eu postei já há algum tempo é de conscientizar as pessoas que elas têm responsabilidade. Que aceitar Jesus não é uma brincadeira, não é algo banal, não é algo que deve ser tomado como alguma coisa não séria. Aceitar Jesus é algo muito, mas seríssimo. Então eu vou ler de novo o versículo, porque a pessoa que pediu para eu apagar esse vídeo, ela falou assim, olha, você tem que estudar a Bíblia. Concordo, todos nós temos. Você tirou do contexto. Olha, porque Paulo, ele não falou pecado no plural, ele falou pecado no singular. Então ele estava se referindo a Jesus e não aos pecados cotidianos da carne. Essa foi mais ou menos a explicação da pessoa. Eu vou ler novamente. É 2 versículos, por favor, tenha paciência. Diz assim, ó. Paulo disse, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, singular, depois, presta atenção na palavra, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, você não precisa ser um gênio para entender o que Paulo está falando. Ele fala assim, olha, se nós vivemos deliberadamente, significa por vontade própria. Se nós voluntariamente vivemos em pecado, depois de termos pleno conhecimento da verdade, quer dizer, a pessoa, ela já foi conscientizada, já foi pregado o evangelho para aquela criatura, já se falou do sacrifício de Jesus, já se explicou para aquela pessoa, Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados. Tudo que você tem que fazer é aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. Mas se você, sabendo disso, você tem consciência do sacrifício de Jesus, e mesmo assim, você por vontade própria, você volta para o pecado, diz a palavra de Deus, já não resta sacrifício pelos seus pecados. É assim, você tinha uma dívida de 100 mil reais. Aí,
vieram as pessoas os credores, e falaram assim, você paga ou você morre, é agora. Você sabe que tem gente que é assim, né? Recentemente uma moça em Brasília foi morta por 35 mil reais. Enfim, e aí, tenho dinheiro? Não tenho. De repente Jesus vem e fala, não, peraí, tá aqui, ó, tá aqui o dinheiro, 100 mil, tá aqui, eu pago a dívida dele. E você escapa com vida. Você sai daquela situação, meu Deus, era para eu ter morrido hoje, mas Jesus veio e pagou minha dívida. Aí o que você faz? Supostamente você é para ser grato ao Senhor Jesus. Poxa, você salvou minha vida, muito obrigado. Eu entrego minha vida para o Senhor, eu vou obedecer às suas leis, eu não vou ser perfeito, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos a inclinação a fazer errado, mas você vai se esforçar, você vai se empenhar, você vai lutar contra a sua carne, você vai pedir todo santo dia, eu quero ser espírito, eu não quero ser carne. Enfim, você não vai ser perfeito, mas você vai se esforçar para viver uma vida agradável ao Senhor Jesus. Não, o que a pessoa faz? A pessoa fala, ó, valeu, e vai e começa de novo a fazer aquela dívida. Ô, me empresta 1.000? Não, amanhã eu te pago. Ô, me empresta 5 mil. Daqui a pouco, a sua dívida está 100 mil de novo. E aí tem gente, que são essas pessoas que pedem para eu apagar o vídeo, que fala assim, não, você tem que, nós estamos na graça. E na graça tudo é de graça, entendeu? Jesus morreu, Jesus já pagou sua dívida. Você pode fazer o que for. Quer dizer, é um ato tão covarde você dizer que quer aproveitar da graça vivendo no pecado. Paulo, várias vezes aqui na Bíblia, falou, lá em Romanos 6, quando ele fala do batismo, ele fala assim, como, pois, ele fala assim, Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos em pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Está aqui. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, aqui fala do batismo em Cristo, batismo nas águas, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então essas pessoas, elas querem uma licença, já ouviu, né? Licença para matar. Elas querem uma licença para pecar. Por isso que o meu vídeo, que procura não condenar, mas procura conscientizar. Leve as coisas de Deus a sério. Aceite Jesus de um modo definitivo na sua vida. E resista ao pecado, resista. Não vem com esse papinho que eu pequei, eu escorreguei, foi difícil. A Bíblia afirma que não existe pecado acima da nossa força de vontade. O pecado não é maior do que eu. O pecado não é mais forte do que eu. A tentação, ela não é mais forte do que eu. Deus é justo. Deus não permite a tentação ser maior do que a minha força de vontade de resisti-la. Então não vem com desculpinha, não vem com um jeitinho brasileiro de falar assim, não, mas isso aqui a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, se você acordar de madrugada, se você dobrar os seus joelhos, se você pedir, Deus, me ajuda, toma esse dia nas tuas mãos, livra-me de todo mal, livra-me da minha vontade, coloca a tua vontade, então você vai vencer. Mas se você fica na internet nutrindo coisas erradas, então naturalmente você vai pecar. E depois vem o quê? A consciência pesada. E Deus é tão bom, porque se você está assistindo esse vídeo, e caso você pecou, mesmo conhecendo o sacrifício de Jesus, mas você tem sentido um arrependimento, uma tristeza profunda, você está com o coração quebrado, você está chateado com você mesmo, você olha no espelho e está se chamando de burro, de estúpido, por que eu fiz isso, por que eu agi assim, por que eu cedi, por que eu não pensei? Então, o Espírito de Deus está te chamando para um arrependimento. O Espírito de Deus está te falando, dobra os seus joelhos,
Apresenta a sua causa a Ele. Apresenta o seu arrependimento. Pede para Ele força. Corta o mal pela raiz. Não sei qual foi o seu pecado, mas se tiver o seu pecado no WhatsApp, vai lá e apaga agora. Apaga a senha. Sai desse pecado. Prova para Deus que você não quer mais fazer isso. Prova para Deus que verdadeiramente você está arrependido. Então Deus vai te perdoar. Como teve um caso aí de um rapaz que me procurou, etc., e que estava sentindo isso, um pesar, estava sentindo um arrependimento, e falou, você acha que para mim tem jeito? Olha, se o Espírito Santo está promovendo em você o arrependimento, quem sou eu? Agora, Paulo, ele é muito claro dizendo aqui, ó, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, aqui em Hebreus capítulo 13. Ele diz, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Significa dizer, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Faça uma aliança com Deus. Eu não sei se você notou, eu uso 2 alianças. Desde os meus 16 anos, numa campanha do Renato Suete, na igreja, que chamava Se Tu Uma Bênção, eu fui e mandei fazer uma aliança para mim, essa mais fina aqui, ó. 16 anos eu tinha. Eu fiz uma aliança com Deus, se tu uma bênção. Aqui dentro da aliança está escrito, se tu uma bênção. E a outra, naturalmente, é com a minha esposa. As pessoas perguntam, por que você usa 2 alianças? Você é viúvo? Não. Eu sou casado com Deus e eu sou casado com a minha esposa. Eu tenho aliança com essas pessoas, com a minha esposa e com Deus vivo. Então, meu amigo, eu não fiz esse vídeo e não vou apagar esse vídeo para agradá-lo. Muito pelo contrário. Eu não vou para a igreja para me emocionar. Eu não vou para a igreja para um show. Eu vou para a igreja para me conscientizar. E digo mais, quando eu vou para uma igreja, a igreja que eu frequento, e quando o pastor ele não entrega a palavra de um modo inteligente, de um modo ético, de um modo correto, quando ele não fala coisa com coisa, eu procuro uma filial, eu procuro a mesma instituição até eu encontrar um homem de Deus que pregue a palavra de Deus eticamente, corretamente. É isso que eu faço, para me alimentar. E hoje em dia a coisa está tão feia que às vezes, pela internet, pela palavra do bispo, pelos canais, pela Univer, a gente se alimenta melhor do que se alimenta na igreja. Essa é a verdade. Essa que é a verdade. Então, fica aí o meu vídeo em resposta a esse rapaz que pediu para eu pagar. Porque assim, a pessoa... Não, tem jeito? Tem, desde que a pessoa faça o que Joel na Bíblia mandou fazer. Joel falou, rasgai, ele falou assim, ó, escuta o barulhinho, ó. Joel falou, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, se você rasgar o seu coração, diz a Bíblia, perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. Se arrependa e abandone o pecado, limpe, tire, apague tudo, joga no lixo tudo que está fazendo você errar contra Deus, prove para Deus. Tome cuidado, porque veja, o Senhor Jesus, ele tentou por várias vezes conscientizar Judas Iscariotes, Judas, não conseguiu. Não é verdade? Judas viu todos os milagres que Jesus fez. Todos os milagres que nós lemos na Bíblia, todos eles, multiplicação de pão e peixe, a ressurreição de Lázaro, cego recebendo vista, surdo ouvindo, o paralítico andando, Jesus andando sobre as águas, Judas viu tudo isso daí. E Jesus tentou avisá-lo, um de vocês vai me trair. Judas estava nem aí. Então, por que eu estou falando de Judas? Porque assim como Paulo, ele fala assim, olha, cuidado, porque uma vez que você conhece a verdade e você dá as costas para a verdade, já não resta mais sacrifício por você. Você está se encrencando, você está se jogando no inferno, não é Deus não. É você que está jogando a sua alma no inferno. Então, se o Espírito Santo promove em você uma tristeza de arrependimento, agarre com unhas e dentes, com choro, com jejum, abandone o pecado e resista.
Porque Deus disse, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Resista, eu resisto. Todo dia a tentação vem e eu não dou bola para ela. Prazer nenhum. A Bíblia, João disse na Bíblia que aqueles que são nascidos de Deus, o pecado já não tem mais graça. Não tem mais. O pecado, cara, não curto, não é minha praia. Aqui a bebida, aqui o mulherão. Eu tenho minha esposa, sou feliz, sou realizado. Aqui a bebida, para quê? A coisa mais linda que Deus me deu foi minha consciência. Para que eu vou tomar um copo de algo que vai fazer perder a minha consciência? Por que eu faria isso? Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deus o abençoe.